Olá, nesse vídeo nós veremos os tópicos mais importantes sobre quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Nós temos os quadriláteros convexos, vamos relembrar essa definição lá de polígonos. Um polígono ele é convexo quando o prolongamento de seus lados não corta os lados do polígono. Nesse caso aí, o quadrilátero ABCD, ao prolongarmos os lados, que são as linhas pontilhadas, nenhuma dessas linhas pontilhadas acaba cortando o lado do polígono, ou algum lado do polígono. E o quadrilátero não convexo, basta que o prolongamento de ao menos um lado intercepte um lado do polígono. Os elementos dos quadriláteros. Nós temos aí, peguei um quadrilátero qualquer, nós temos os vértices A, B, C, D, nós temos os lados AB, BC, CD e DA, nós temos as diagonais AC e BD. Os ângulos internos, marcado aí na figura, eles são formados por dois lados consecutivos e são voltados para a parte interna do quadrilátero. Os ângulos externos, formados por um lado e pelo prolongamento do lado consecutivo, tá? Eles formam com o ângulo interno, tá? Dois ângulos suplementares, ou seja, onde a soma é igual a 180 graus. Propriedades dos quadriláteros. 1. O número de diagonais. Vamos relembrar, o número de diagonais de qualquer polígono é n, sendo n o número de lados, vezes n menos 3 dividido por 2. Como o quadrilátero possui 4 lados, 4 vezes 4 menos 3 dividido por 2. Ou seja, todo quadrilátero possui 2 diagonais. De cada vértice parte uma única diagonal. Vamos relembrar, a fórmula que me dá o número de diagonais de cada vértice é n menos 3. Como n é o gênero, o número de lados, 4 menos 3, 1. A soma dos ângulos internos vale 360 graus. A soma dos ângulos internos de um polígono é igual a 180 vezes n menos 2. Substituindo n por 4, nós temos 360 graus. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono vale 360 graus. Sejam A, B, C e D as medidas dos lados de um quadrilátero. P é o semiperímetro, que é a soma dos lados dividido por 2. E 2P é o perímetro, que é a soma de todos os lados. Com isso, nós temos que a soma das diagonais, vamos retomar, AC e BD são diagonais. A soma das diagonais é um número entre o perímetro e o semiperímetro. Quadriláteros notáveis. Os quadriláteros notáveis são os paralelogramos, os retângulos, os losangos, os quadrados e os trapézios. Vamos estudar um a um e suas propriedades. Primeiro, os paralelogramos. São quadriláteros convexos que possuem lados opostos paralelos. Quadrilátero ABCD, o lado AB é paralelo ao lado CD, assim como o lado BC é paralelo ao lado AD. Propriedades. Temos aí o quadrilátero ABCD, o paralelogramo ABCD, como suporte, que é para enxergarmos as propriedades. Propriedade P1. Os ângulos opostos são congruentes. Ângulo A tem a mesma medida que o ângulo C, em verde, na figura. Assim como o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo D, em azul, na figura. Ângulos consecutivos são suplementares. A mais B, verde mais azul, dando 180. B mais C, azul mais verde, dando 180, e assim por diante. Lados opostos têm a mesma medida. O lado AB
tem a mesma medida do lado BC, assim como o lado AD tem a mesma medida do lado BC. As diagonais elas dividem-se ao meio. Os retângulos. Retângulos são paralelogramos. Então, as 4 propriedades que nós acabamos de falar são válidas para os retângulos, que possuem seus ângulos internos congruentes. Como a soma é 360, 360 dividido por 4, a medida de cada um é igual a 90 graus. Então, retângulos são paralelogramos que possuem seus ângulos internos com a medida igual a 90 graus. Temos aí o retângulo ABCD. Propriedades. São válidas as 4 primeiras propriedades, como foi falado, visto que na definição de retângulo é dito que eles são paralelogramos. E aí nós temos uma 5ª propriedade. As diagonais elas são congruentes. Nós não estamos, como vocês perceberam, focando nas demonstrações, mas essa é fácil de justificar. Vamos olhar para o triângulo ABC. ABC tem hipotenusa AC, visto que é um triângulo retângulo. E se olharmos para o triângulo BCD, nós também temos uma hipotenusa BD. Ora, como o lado AD é igual ao lado BC e o lado AB de bola é igual ao lado C de casa, D de dado, nós temos que as diagonais AC e BD têm a mesma medida. Observação. Todo retângulo é um paralelogramo, porém, nem todo paralelogramo é um retângulo. Cuidado! Losangos. Losangos são paralelogramos, mais uma vez, são paralelogramos, então valem as 4 primeiras propriedades, que possuem todos os lados iguais. Olha o losango ABCD. Lado AB igual ao lado BC, que é igual ao lado CD, que é igual ao lado AD. Como foi dito, são válidas as 4 primeiras propriedades. Relembrando, ângulos opostos são congruentes, ângulo A tem a mesma medida do ângulo C, ângulo B tem a mesma medida do ângulo D. Ângulos consecutivos são suplementares. O ângulo A mais o ângulo B soma 180. O ângulo B mais o ângulo C soma 180. O ângulo C mais o ângulo D também soma 180, assim como o ângulo D mais o ângulo A. Lados opostos são congruentes e as diagonais se dividem ao meio, AC e BD. Bom, temos o losango ao lado como referência. Propriedade 6. Pulamos a propriedade 5. As diagonais são perpendiculares. Elas dividem-se ao meio e são perpendiculares. Propriedade 7. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Então, ao traçar uma diagonal, você está dividindo cada ângulo desse interno em 2 ângulos iguais. Observação: todo losango é um paralelogramo, porém, nem todo paralelogramo é um losango. E a propriedade P5 não é válida para os losangos. Relembrando qual é essa propriedade P5. As diagonais são congruentes. Nesse caso, a diagonal AC não tem a mesma medida que a diagonal BD. Quadrados. Quadrados são losangos, que possuem seus ângulos internos congruentes e com medida igual a 90 graus. Perceba, o quadrado ele pode ser visto como uma fusão de um losango com um retângulo. Olha ele aí, A, B, C, D. Então, são válidas todas as propriedades. P1, lados opostos são congruentes. P2, ângulos consecutivos são suplementares, ou seja, somam 180. P3, lados opostos são congruentes, têm a mesma medida. P4, as diagonais dividem-se ao meio. AM é igual a MC,
BM é igual a MD. P5, as diagonais têm a mesma medida, AC igual a BD. P6, as diagonais são perpendiculares, ali no ponto M. P7, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos, ou seja, como o ângulo interno aí é 90 graus, ao traçar uma diagonal, nós dividimos os ângulos em dois ângulos de 45 graus. Observação: todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Todo quadrado é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um quadrado. Trapézios. Um quadrilátero convexo é um trapézio se e somente se possui dois lados paralelos. Então, nós temos aí o trapézio ABCD. Os lados AB e CD são chamados de base. Em especial, o AB é a base menor e o CD é a base maior. A distância entre as bases paralelas ou os lados paralelos é a altura do trapézio. Classificação dos trapézios. Escalenos. Os lados oblíquos são diferentes. A medida AD é diferente da medida BC. Isósceles. Os lados oblíquos são iguais. A medida AD é igual à medida BC. Retângulos. Possui dois ângulos retos. São aí os ângulos A e D. Observação: no trapézio retângulo, a altura é o lado perpendicular às bases. Propriedades. Primeira propriedade: ângulos consecutivos de bases opostas são suplementares. Na figura nós temos aí que o ângulo θ somado com o ângulo α é igual a 180. Da mesma forma que o ângulo β somado com o ângulo γ. Perceba, para provar isso, basta prolongarmos a base menor, a base AB, para os dois lados. E aí, como as bases são paralelas, nós teremos duas paralelas cortadas aí por uma transversal. Quais são as transversais, no caso? São os próprios lados oblíquos, o lado AD e o lado BC. P2. Em todo o trapézio, a base média é paralela às bases e sua medida é a média aritmética das bases. A base média, aí, no caso, é o segmento MN, que divide o lado AD ao meio. O ponto M divide o lado AD ao meio. Da mesma forma que o ponto N divide o lado BC ao meio. Unindo os dois pontos MN, nós temos a base média. Ela é paralela, tanto à base menor quanto à base maior. E a sua medida, o seu comprimento, é a base menor Bzinho mais a base maior Bzão dividido por 2.